sente-se abraçado. É um prazer imenso, prazer muito bom ver vocês, ver quem nos visita, rostos que são conhecidos, aqueles que não também. Sintam-se em casa. Essa casa é sim do Senhor e nós estamos aqui para buscar a sua palavra. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre essas conversas com o Pai. Eu acho que a gente entende e reconhece que tudo conversando fica mais fácil, não é? E a gente muitas vezes se esquece que podemos conversar, principalmente com o Pai. O Pai é uma figura que normalmente a gente tem mais reservas para conversar, né? Ou normalmente a gente evita mais conversar. Mas Deus é um Pai que nós podemos certamente ter a certeza, a convicção que com Ele nós podemos sim conversar. A gente quer então pensar, meditar um pouco sobre oração, pensar em como essa oração precisa ser resgatada no seu lugar central na vida humana como um todo. A oração precisa voltar a ser, para uma sociedade tão corrida, tão dispersa, tão superficializada, mais do que nunca talvez nós temos mais dificuldades para gastar tempo em oração, para gastar tempo com o Pai, conversando com Ele, ouvindo a Ele, ouvindo a gente mesmo, aquilo que tem na nossa mente, no nosso coração. Eu queria pensar e afirmar com você que, de forma geral, oração traz alguns benefícios para a vida humana, para a vida emocional, para a vida física e para a vida psicológica. É um consenso, há estudos que nos mostram o quanto é bom gastar tempo em oração, o quanto que nós somos beneficiados quando gastamos tempo em oração. Então, não importa a sua linha teológica, espiritual, a sua linha religiosa, quando pessoas gastam tempo com oração, elas têm benefícios emocionais profundos. Quando pessoas gastam tempo em oração, têm benefícios físicos profundos, porque o seu emocional afeta o seu físico. As tensões que muitas vezes o nosso corpo carrega podem ser sim aliviadas quando nós nos disciplinamos e gastamos tempo em oração. E benefícios psicológicos, obviamente, quando você gasta tempo se ouvindo também, benefícios são trazidos sim para a sua mente. Você consegue colocar seu dia, suas ideias em dia. Você consegue se equilibrar muito melhor quando gasta tempo em oração. E volto a dizer, independente da sua linha espiritual, da sua linha religiosa, da sua linha filosófica, quando se gasta tempo orando, meditando, nós temos benefícios práticos, reais, profundos. Uma segunda coisa que nós podemos afirmar de forma geral a respeito da oração é que ela traz um conhecimento de si mesmo. Quando gastamos tempo em oração, quando gastamos tempo do nosso dia orando, nós passamos a conhecer mais a nós mesmos, passamos a conhecer mais as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas virtudes, as coisas que estão ali, que são boas, que são coisas para que nós precisamos investir mais. Mas também, quando gastamos tempo em oração, nós percebemos aquelas coisas que estão guardadas dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos encontrar, alcançar, mas o tempo em oração nos traz benefícios profundos para que a gente possa se conhecer mais a nós mesmos, os cantos mais obscuros da nossa alma, os monstros que a nossa alma ainda tem escondido e nós carregamos, e que muitas vezes
eles passam desapercebidos, ou nós colocamos guardados naquelas gavetas do nosso ser. A oração vai trazer o benefício da gente conseguir abrir essas gavetas, abrir mais profundamente aquilo que existe dentro do nosso ser. Nós muitas vezes temos transferido para pessoas aquilo que só a oração pode nos dar. Muitas vezes queremos falar para pessoas, isso é bom, as coisas que estão dentro do nosso ser, mas gastamos pouco tempo em oração. Algumas frases que eu queria pensar com você, que são frases que então vão nos despertar um pouco mais sobre a oração. C.S. Lewis diz que a oração não muda Deus, a oração me muda. A oração tem o poder de mudar a gente. A oração não vai fazer com que apenas possamos nos conhecer mais, ver as coisas que estão equivocadas em nós, mas a oração tem o poder de nos transformar. Mas não qualquer oração. A oração que tem poder para nos transformar interiormente, internamente, transformar aquelas zonas mais escuras do nosso ser, trazer luz sobre elas, esclarecer plenamente essas coisas que estão escondidas na nossa alma e que muitas vezes, por mais que tentemos de outras formas, nós não conseguimos encontrar. A oração nos muda quando ela é uma oração que é conduzida pela palavra santa, sagrada, eterna, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A oração conduzida da forma que Deus quer, ela tem o poder de nos transformar, coisa que nada mais vai fazer, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia vai poder transformar a nossa alma, como só Deus pode fazer. John Piper nos diz que oração é algo que nós perdemos muito tempo ou não investimos tempo, e ele diz da seguinte forma: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. A falta de oração na nossa vida, de forma alguma, é porque nós não temos tempo. Nós somos uma sociedade que corre muito, sim. Nós somos uma sociedade que estamos acelerados demais, sim. Superficializados demais, sim. Mas jamais podemos dizer que não gastamos tempo em oração, porque nós não temos tempo. Há pessoas, e as pesquisas dizem que gastam pelo menos 4 a 6 horas do dia nas redes sociais. 4 a 6 horas por dia nas redes sociais, e nem 4 a 6 minutos em oração. Você sabe o que é isso? Não é falta de tempo, mas talvez o medo que nós temos de gastar tempo em oração seja o medo de conhecermos a nós mesmos. Mas não só o medo de conhecer a nós mesmos, o medo de termos o nosso ser transformado pelo Deus que, se orarmos como Ele nos manda orar, como Ele nos indicou os caminhos para fazermos, seremos transformados de tal forma que muitas vezes é melhor não gastar tempo em oração. É melhor não investir tanto tempo assim, porque coisas transformadoras, coisas diferentes, uma vida diferente vai se apresentar para nós. E isso muitas vezes nos causa medo. Muitas vezes não queremos passar pelos processos que uma vida de oração, tempo investido em oração, vai fazer com que a gente passe. Queria ler com você o Salmo 131. Nós queremos aproveitar essa série, Conversas com o Pai, para que a gente leia e medite sobre orações que foram feitas nas Sagradas Escrituras. Se nós vamos falar sobre a oração, o texto sagrado, as Sagradas Escrituras, é quem pode nos mostrar como é que nós precisamos orar, como deve ser a oração na nossa vida, qual o caminho que ela precisa fazer, de onde ela precisa proceder, o que ela faz com a gente, o que ela muda na gente. E eu queria começar hoje então com o Salmo 131, uma oração em que o rei Davi, mas que no momento ele não é rei, no momento em que ele escreve esse salmo, os estudiosos dizem, apostam na ideia em que esse é o momento daqueles anos, de quase uma década, sendo perseguido pelo rei então Saul.
o rei Saul está perseguindo Davi com seu exército, com toda a sua força, tentando matar Davi, e Davi está vivendo uma vida fugida, uma vida de escassez, uma vida de frio, uma vida de calor intenso, uma vida no deserto, uma vida nas cavernas, fugindo constantemente, sem saber de maneira humana, palpável, real, o que será da sua vida, o que será do seu futuro. Havia sim uma promessa. Deus já havia dito a ele que o faria rei, ele já tinha sido ungido, mas tão somente isso, ele só tinha promessa. A prática, a realidade da vida de Davi era uma vida completamente escassa, uma vida que humanamente jamais poderia se dizer uma vida cheia de futuro. Você tem uma nação lhe perseguindo, querendo tirar a sua vida. Você está vivendo no deserto, você está vivendo fugindo. De noite você tem frio intenso, de manhã você tem um calor intenso. Comida, você tem que a cada dia tentar buscar como fazer. A água, cada dia como fazer isso, como poder beber, como matar sua sede. Você está vivendo cada dia o seu próprio mal. Você está cuidando do hoje. Davi escreveu esse texto dessa forma. O povo de Deus, anos e anos depois, séculos depois, passa a ter esse texto como um cântico de romaria, ou como chamam alguns estudiosos, cânticos de degraus, porque o povo tinha agora sido completamente destruído, a sua nação tinha perdido os seus muros, a sua fortaleza, a sua soberania. Os muros naquela época de uma nação, de uma cidade, era o que garantia a sua autonomia, a sua proteção, a sua segurança, a sua soberania nacional. Os muros de Israel tinham sido destruídos. O templo, que era símbolo da habitação de Deus, da presença de Deus, da realidade de um Deus presente, existente, concreto no meio do povo, havia sido destruído também. E agora, depois de terem passado as décadas que passaram no cativeiro babilônico, esse povo está voltando agora como nós poderíamos dizer, com a crista abaixada, agora com toda a arrogância sendo tirada deles. Eles não tinham mais nada concretamente falando do que se orgulhar, mais nada. Eles estavam voltando humilhados para a sua terra, onde eles reconstruiriam o templo, e tendo reconstruído a segunda casa, que estava longe de ter a glória que a primeira casa tinha, enquanto eles estavam indo cultuar ao Senhor, eles cantavam esses salmos. Eles cantavam esse conjunto de salmos, que o Salmo 31 faz parte. Um cântico de degrau, um cântico de romaria, um cântico onde eles expressam aquilo que é a centralidade da vida, aquilo que eles expressam, um cântico que eles expressam do que é, o que de fato importa, o que de fato tem valor na vida. O Salmo 131 começa nos dizendo essas palavras. Leia comigo, preste atenção. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quero orar mais uma vez com você. Você pode fechar os seus olhos? Peça ao Senhor: Pai, conduza meu coração, fale comigo, fale com o meu ser. Eu preciso ouvir tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir o que a tua palavra tem a nos dizer. Queremos ouvir o
que o Senhor espera e deseja de nós. Queremos ser cheios do Senhor, do Teu Espírito. Espírito Santo do Senhor, nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos dizendo que oração tem benefícios de forma geral. Que oração, não importa a linha, não importa a sua profissão de fé, não importa, ela tem benefícios concretos, reais, para a vida de todo ser humano. Quem gasta tempo em oração vai ter os benefícios da oração. Mas nós começamos a falar também sobre uma oração que nos muda. Uma oração que é uma conversa com o Deus verdadeiro. Uma conversa com o Deus que se revela em sua palavra e através do seu Filho Jesus Cristo. A oração que é feita conforme essa palavra de Deus, ela só pode ser uma oração que nasce e é produzida por uma união com Cristo. Observe essa profissão que só é possível pela união com Cristo. O salmista Davi faz no primeiro versículo desse salmo. O salmista diz que não é soberbo o seu coração, não é altivo o seu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Querido, observar o ser humano e observar uma profissão de fé como essa, obviamente é preciso concluir que qualquer ser humano normal não tem como proferir essas palavras. Qualquer ser humano igual a qualquer outro não tem como dizer: eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, nem de coisas grandes demais. Não tem como dizer: o meu coração não é soberbo. Observe, porque muitas vezes a própria soberba, ela é camuflada e habita em nós, camuflada de humildade, camuflada de, autocomiseração. Há pessoas que muitas vezes têm uma postura assim, tão abatida, tão coitada na vida, que a gente olha e pensa que essa pessoa é humilde. Mas na verdade, o vitimar-se diante da vida nada mais é do que apenas um ramo de um centro que se chama soberba. A raiz da autocomiseração é a soberba. Mas Davi está fazendo uma profissão de fé aqui, uma profissão do seu ser. Ele está declarando algo sobre ele mesmo, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender claramente: só é possível algo assim quando há uma união, quando há uma fé colocada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio salmista Davi diz que o Senhor vai colocar o seu filho sobre o trono. O próprio salmista Davi chama aquele que virá como o seu Senhor. Jesus confronta os fariseus muitas vezes, e numa dessas ele cita o salmista Davi falando sobre ele e dizendo que o Senhor de Davi se assentaria no trono, dizendo: como eu, Jesus, posso ser da descendência dele, apenas filho dele, quando eu sou chamado por ele mesmo de seu Senhor. O salmista Davi professa algo aqui, que é firmado na fé que ele tem no seu próprio Deus, aquele que viria e aquele que resgataria a cada um de nós de todas as nossas questões pesadas dessa própria vida. Observe o que Jesus diz em Mateus capítulo 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus também nos diz, capítulo 18: e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus.
salmista diz que, ao invés de ter um coração soberbo, um olhar altivo, uma ansiosa solicitude pela vida, como buscando coisas maravilhosas demais, o salmista diz que, ao contrário disso, ele fez o coração dele, a alma dele, sossegar como uma criança desmamada. Mas observe, querido, o que é que o salmista Davi está fazendo, que doutrina está ali implícita no texto em que ele ora e conversa com Deus. Ele fala aqui de 3 coisas que João, na sua primeira carta, vai dizer para nós, com outras palavras, mas que é exatamente as mesmas coisas. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois João explica por que o amor do Pai não está nele: porque tudo o que há no mundo. E aí ele diz 3 coisas que englobam todas as coisas que estão nesse mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Davi fala sobre um coração soberbo. O que Davi fala quando ele expressa o coração é sobre o centro controlador de toda a vida, o centro gerador de toda a vida. A ideia ali é a natureza humana, assim como João nos explica, falando sobre concupiscência da carne, são as paixões da nossa própria natureza humana. Quando Davi diz então, não é soberbo o meu coração, Davi está dizendo, eu não estou, Pai, cedendo à concupiscência da carne. Quando Davi diz que não é, o meu olhar não é altivo, ele está dizendo, eu não estou cedendo à concupiscência dos olhos. E quando Davi diz, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, ou de coisas maravilhosas demais para mim, Davi está dizendo, Pai, eu não estou me deixando levar, conduzir pela soberba da vida. Quando o diabo tentou Adão e Eva, ainda no Éden, quando tudo era perfeito, a palavra de Deus diz que aquilo que ele oferece parecia bom aos olhos, agradável aos olhos, agradável ao paladar e bom para fazer com que eles tivessem o conhecimento de Deus, de todas as coisas, soberba da vida, querer ser aquilo que não pode ser, aquilo que não é para nós. Querido, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, certamente Ele está falando para pessoas como eu e você, que muitas vezes temos nos esquecido o quanto que uma vida, ou quanto que buscar a Deus em oração pode nos corrigir, nos mudar, endireitar as lentes dos nossos olhos, focar a nossa vida naquilo que de fato importa, que de fato tem valor. O quanto que o nosso coração pode deixar de ser soberbo, o quanto que eu e você podemos viver a vida sem nos deixar levar pela soberba dela, a soberba da vida, almejar coisas sempre maravilhosas demais, coisas além daquelas que Deus simplesmente tem nos dito para viver. Mas o versículo 2 do Salmo nos mostra também que esse coração, essa natureza tratada ou tratável do salmista, ela não vem por um simples estalar de dedo, não vem por uma mera decisão do coração do homem, mas que ela é um esforço santo. Caiu alguma coisa aí? Tá, tudo ok. Por um esforço santo, ele dominou o próprio espírito, ele não foi rebelde. Imagine você não fez nada, você é um músico, toca harpa, está novo ainda, 17 anos de idade, e de repente,
um rei se invoca com você, acha que você toca bem demais, acha que você pode ameaçar o reino dele, porque as coisas começam a acontecer na sua vida. Você enfrentou um gigante e Deus de alguma forma te usou e matou o gigante, um menino raquítico. De repente você vai para algumas outras batalhas e é sucesso o tempo inteiro nessas batalhas. E aí, um coração soberbo, um olhar altivo e um coração que se deixa levar pela soberba da vida, começou a olhar para Davi e pensar: esse sujeito é ameaça para o meu rei. Porque as pessoas começaram a cantar dizendo assim: Saul matou os seus 1000, mas Davi os seus 10.000. Davi está bombando nessa parada. As curtidas no Facebook dele assim começaram a chegar na casa dos milhões. Saul começa a ficar aterrorizado com aquilo e resolve perseguir o cara. Qual de nós não questionaríamos a Deus, dizendo: Pai, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho feito a tua vontade, fui lá, lutei em nome do Senhor, por causa do Senhor, e agora esse Senhor está resolvendo me matar. O coração de Davi começa a ser tratado de tal forma que todo esse sofrimento que ele é posto, que lhe é imposto pelo próprio Senhor, faz com que Davi descreva esse estado da sua alma, dizendo que ele fez a alma dele se calar. Você sabe o que é isso? Quando nós recebemos o Espírito do Senhor, quando Ele passa a habitar em nós, quando há uma união então com Cristo, quando eu pus a minha fé nele, quando eu coloco toda a minha confiança no Senhor e entrego a minha vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos ressuscitados. Então a alma que estava morta nos delitos e pecados recebe então a vida, e a Bíblia chama isso de novo nascimento. Quando temos então isso em nosso ser, passamos a ter então a bênção, o poder, a graça de falarmos com a nossa própria alma e ir numa ação ativa realmente da nossa parte, dizer à nossa alma que ela pode se aquietar, que ela pode silenciar, que ela não precisa estar à procura de grandes coisas ou de coisas maravilhosas demais. Podemos dizer ao nosso coração: pare de ser soberbo, pare de se levantar em rebeldia. Podemos olhar para as situações que nos cercam e dominar o nosso ser. E uma vida sofrida, lágrimas derramadas na presença do Senhor, em oração, faz com que nós possamos perceber que esse esforço em dominar o nosso próprio ser pode realmente ser uma realidade em nossa vida. Davi não simplesmente estalou os dedos. Davi não decidiu simplesmente ser humilde. A partir de hoje vou ser humilde. Davi foi conduzido em um caminho pelo Senhor, e que na presença do Senhor foi tratado da forma que precisava ser. Ao invés de blasfemar, ao invés de lutar, ao invés de recorrer à autocomiseração, Davi diz: como uma criança desmamada, eu me aquietei e deixei de estar esperneando. Eu descansei quanto a mim mesmo. Quanto a mim mesmo. Você sabe o que é isso? Uma criança que é desmamada, ela não deixa de mamar assim, de uma hora para outra, e está tudo em paz, está tudo tranquilo. Ela chora, ela esperneia, é um processo. Quem já amamentou sabe o estresse que é o negócio. Menino chora a semana inteira,
e tome a chorar, e chama o vizinho, ajuda aqui, fica no braço, mãe fica escondida no quarto, pai vem aqui e bota para dormir, e o menino não quer o pai, o menino quer a mãe, o menino quer o leite, o menino quer peito, e não dá, não pode se deixar simplesmente ceder pelo esperneado filho. Há muitas mães, inclusive que se deixam comover pela situação e vão atrasando o processo, e vão levando, e olha, imagine você, o povo judeu, a mulher judia, ela não deixava de amamentar o filho com 1 ano de idade, nem com 2, nem com 3, nem com 4. Tinha menino que chegava com 7 anos, em pé, e já mamava, ainda mamava. Já não. Você já pensou o que é isso? Desmamar uma criança dessa, 7 anos de idade, 8 anos de idade, a dificuldade que é isso. E o que Davi está descrevendo para mim e para você é que, como uma criança desmamada, ele fez a alma dele se aquietar, fiz calar e sossegar a minha alma para comigo mesmo. Davi derrama suas lágrimas, mas Davi também luta com a sua própria natureza. Davi está sendo tratado, e o que ele revela para mim e para você aqui é que isso aconteceu na presença de Deus. O colo que nós nos sentimos abandonados por Ele, porque não tem mais leite, é o mesmo colo em que nós vamos encontrar o consolo. O colo da mãe, ele vai ser sempre o colo da mãe. Você até esquece do leite que talvez você tenha tido ali, mas o colo é sempre o mesmo. Essa caminhada de oração, por fim, vai fazer com que a gente alcance, como Davi, a Deus como o seu contentamento. Na mãe que desmama é onde a criança encontra o consolo. Quando a mãe desmama, gera um estresse profundo na criança, mas é a mesma mãe que vai dar o consolo para a criança, que vai dar o colo para a criança, que vai botar para dormir muitas vezes. Preste atenção, querido. A oração conduzida pela palavra de Deus vai fazer com que a gente encontre a Deus e tenha a Deus pelo que Ele é. Que a gente busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, não pelos benefícios que a gente pode ter na nossa vida. Muitos de nós temos nos esquecido que a oração não é, antes de tudo, um instrumento para nós alcançarmos os fins que nós desejamos, mas é um caminho de encontrar ao nosso Pai, de ter a nossa alma acalentada, satisfeita, consolada por Ele. A oração bíblica nos quebra e molda, nos faz amarmos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Você sabe que a alma da gente, quando não encontra Deus, começa a espernear e a buscar em coisas que nos parecem maravilhosas demais. Aí a gente vai se iludindo, buscando coisas que cada vez nos geram mais peso, cada vez nos geram mais dificuldades. E muitas vezes, como o computador, a gente começa a resolver a vida, mas também a ter problemas que antes dele nós não tínhamos. Não é assim? Computador, internet, nos geram problemas hoje que antes nós não tínhamos. Ajudam pra caramba, mas também dá um trabalho. E se você não souber lidar bem com o negócio, tem que gastar dinheiro para resolver. Quando nós encontramos a Deus no caminho da oração, começamos a descobrir que nós podemos viver a vida com muito mais sossego e plenitude.
que nós imaginávamos. Mas para finalizar, no versículo 3, a oração bíblica nos tira de nós mesmos. Observe que muito das nossas orações é concentrada apenas em chorar as nossas pitangas diante de Deus. São as nossas coisas, são os nossos alvos, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, os desafios e tal, os gigantes, tudo mais. Mas essa oração que a Bíblia conduz faz com que a gente se entenda como parte de um todo, e não apenas como pessoas individuais que precisam resolver as suas próprias vidas. Davi ora e diz então: ó Israel, espera no Senhor. Quando nós fazemos esse caminho que a palavra de Deus nos conduz em oração, nós começamos a nos entender como um corpo, como um povo, e não apenas como indivíduos separados. Começamos a amar mais ao próximo como a nós mesmos. Tenha certeza, se você gastar 4 minutos de oração por alguém, isso gerará um envolvimento, um irmanamento com essa pessoa muito maior do que se você gastar 4 horas da sua semana conversando com essa pessoa o tempo inteiro. Quando a gente começa a estar demais com alguém e orar menos pela pessoa e com a pessoa, isso gera muito mais desgaste do que vida. O Salmo 133, o salmista Davi diz: ó, como é bom e agradável viver em união dos irmãos. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão, como o Monte Hermon na sua neve lá de cima derretendo durante todo o ano. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Essa unidade, querido, não vem porque nós temos afinidade um com a cara do outro. Essa unidade vem pelo poder do Espírito, a unção de Deus, que é o óleo representado descendo na barba do sacerdote. Essa unção só pode vir, essa unidade só pode vir por uma vida de oração, quando nós passamos a orar uns pelos outros e a entender que essa oração que nós somos chamados a viver pela palavra de Deus é uma oração que nos tira de nós e passa a fazer com que nós olhemos uns para os outros, para a necessidade do outro. Quando eu começo a me desgastar pela necessidade do outro em oração, eu começo a me esquecer das minhas próprias questões. E isso é bom, porque Deus nos diz que quanto às nossas questões, Ele já conhece todas, e que nós não precisamos ficar como os gentios, usando de vãs repetições. Nós podemos descansar em Deus. Davi orou dessa forma. O povo de Deus também orou dessa forma. Davi viveu dessa forma, e o povo de Deus também viveu dessa forma. Mas o fato, querido, é que os dois, Davi e o povo de Israel, também falharam nisso. Percebe? Eles foram para o cativeiro porque deixaram de viver essa experiência com Deus. Deus deixou de ser o centro. A oração não era mais para conhecer a Deus, mas era para obter coisas. Entregar dízimo deixou de ser por causa da bênção de Deus, mas para ter mais. As coisas foram se desvirtuando de tal forma que as leis que eram por causa da vida e para a vida começaram a se tornar peso na vida dessas pessoas. Eles falharam no caminho da oração. E sabe o quanto é bom para mim e para você saber disso? É porque só um, querido, foi perfeito. Só um viveu a vida da oração da forma totalmente correta, como precisava ser vivido. E esse foi Jesus. Muitas vezes eu e você temos nos desanimado na vida de oração,
porque nós percebemos as nossas falhas, percebemos o quanto somos inconstantes, e por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ou segunda carta melhor dizendo, nos ora para que nós sejamos conduzidos ao amor de Deus e à constância de Jesus Cristo. Observe, nos últimos momentos da vida de Jesus, a morte já na sua porta, chegando, o momento do sacrifício maior e supremo, chegando, ele sabendo que viveria o que estava para vir de forma intensa, uma morte de cruz, uma morte cruel, uma morte que tortura, e que muitos naquela época, porque era comum matar traidores, bandidos em morte de cruz, muitos passavam às vezes 10 horas até chegar ao último suspiro, 10 horas sofrendo, 10 horas gemendo, 10 horas sentindo agonia e dor profunda. Jesus sabia que aquela hora estava chegando, então ele vai ao lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Diante do advento da sua morte, diante do momento em que a sua vida está chegando ao fim, a preocupação de Jesus é: eu vou orar. Quantos de nós, descobrindo que a morte nos chegará amanhã, gastaríamos todo o restante do nosso dia hoje em oração? Jesus então, o texto então continua: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O versículo seguinte nos explica a ideia de entristecer-se e angustiar-se aqui. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Querido, em nossos dias, numa tradução dinâmica, nós poderíamos dizer: então Jesus ficou profundamente em depressão. É uma tristeza até a morte. Você sabe o que é isso? Uma sensação de morte te envolvendo e tomando o teu ser, uma sensação de que nada mais há como ser feito, nada tem como mudar, uma sensação de impotência, de impossibilidade, a morte envolvendo o teu ser. O salmista Davi ora também dizendo: cordéis da morte me cercaram e angústia do inferno sobre mim se apoderaram. Esse salmo é um pré-anúncio do que Jesus estaria vivendo nesse momento, angústia de morte tomando o seu ser. E Jesus diz aos discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No momento em que angústias de morte o cercam, Jesus diz ao Pai: Pai, não faça a minha vontade, faça a tua, não a minha. O texto continua dizendo: e voltando para os discípulos, achou os discípulos dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Observe que a oração de Jesus durou alguns minutos, não foi apenas uma frase, mas ele gastou tempo ali, mais ou menos uma hora, e os discípulos já dormiram ali. Eu não sei se você é como eu, mas quando notícias me chocam, que me tocam profundamente a alma e me entristecem, me tomam de surpresa, eu durmo por horas a fio. Se ninguém me acordar, eu passo de 12 horas dormindo. A tristeza me dá um sono profundo. Mas Jesus
gastou esse tempo e usou desse tempo de tristeza profunda para se colocar diante do Pai. Versículo 41, então ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando de si mesmo. Sua alma estava preparada, mas a carne tem medo sim da dor, porque a dor nos assombra desde que o pecado entrou no mundo. Observe, querido, que sentir dor não é bom, mas fugir da dor é pior ainda.